Em 21 de maio de 2024, um alpinista britânico de 40 anos e seu guia desapareceram na zona da morte do Everest, logo após alcançarem o cume da montanha, a 849 metros de altitude. O que se segue é uma história trágica de um acidente evitável que levou ao fim trágico de dois alpinistas experientes que, de outra forma, teriam completado a expedição com sucesso. O incidente voltou a chamar a atenção da mídia para a indústria de escalada no Everest e para a gestão geral da montanha. Poder-se-ia pensar que, após 2023 ter sido registrado como o ano mais mortal da história das escaladas no Everest, as autoridades tomariam medidas para evitar a repetição dessa situação. Em 2023, o Nepal emitiu 478 permissões de escalada para estrangeiros e mais de 700 para sherpas e equipe de apoio. Esse foi um aumento impressionante no número de pessoas tentando chegar ao cume e mesmo com o clima rigoroso forçando muitos alpinistas a voltarem para casa mais cedo, 17 pessoas perderam a vida durante a tentativa de cume naquele ano. O governo nepalês atribuiu o alto número de mortes às mudanças climáticas, mas alpinistas tradicionais afirmam que o crescimento da comercialização do Everest representa um desrespeito aos valores fundamentais do montanhismo e é uma receita para o desastre. Os dias de escalar o Everest apenas pela aventura e pelo espírito de companheirismo ficaram para trás. Hoje em dia, qualquer pessoa pode decidir escalar o Everest para arriscar um item da lista de desejos, se gabar em uma roda de amigos ou quebrar o recorde de ser a primeira pessoa de seu país a chegar ao cume. O Everest se tornou um ponto turístico, atraindo pessoas de todo o mundo, inclusive alpinistas inexperientes dispostos a gastar entre os 100 hours, 9 hours e os 120 hours para realizar o sonho de uma vida de chegar ao topo do mundo. Isso fez com que a montanha ficasse mais lotada do que nunca, resultando em longas e perigosas filas na região do cume. Especialistas estão preocupados que as grandes multidões, junto com as mudanças climáticas, estejam gradualmente fazendo com que a montanha perca partes de si mesma. As empresas de expedição, em nome de garantir a segurança de seus clientes, também transformaram a aventura solitária e desafiadora em uma competição para ver quem oferece os melhores roteiros para os alpinistas, dando aos escaladores inexperientes a impressão de que a subida é fácil, ou que tudo ficará bem só porque tem um sherpa que já chegou ao cume do Everest algumas vezes. Essa mentalidade frequentemente faz com que esses alpinistas tomem decisões que não só colocam suas próprias vidas em perigo, mas também expõem seus sherpas a grandes riscos. Mas isso não é a única coisa com a qual se deve preocupar. O Everest está coberto com mais de 30 toneladas de lixo e resíduos deixados para trás pelos alpinistas. Botijões de oxigênio abandonados, barracas destruídas, tigelas e vários outros itens estão enterrados na neve da montanha. Esse flagrante desrespeito pela natureza intocada da montanha gerou indignação em todo o mundo, exigindo que o governo tome providências. E regras rígidas que obrigam os alpinistas a descer a montanha levando tudo o que trouxeram. Em 2019, o governo do Nepal lançou uma campanha de limpeza de 5 dias que removeu mais de 4 toneladas de lixo da montanha, mas isso mal arranhou a superfície. Várias outras campanhas de limpeza foram lançadas, mas isso só levou à descoberta de mais lixo enterrado profundamente na neve. O povo indígena do Nepal atribuiu as muitas mortes, as curtas janelas de tempo e as mudanças climáticas como sinais de que os deuses da montanha estão revidando após anos de desrespeito. O governo do Nepal tem sido pressionado a controlar o setor do turismo, exigindo que os alpinistas apresentem comprovação de experiência em escalada antes de conceder as permissões. Mas o Nepal gera, em média, de 4 a 6 milhões de dólares apenas com permissões de montanhismo, e mesmo que os problemas sejam evidentes, será que o governo está pronto para adotar medidas mais rigorosas que possam afetar sua receita? Enquanto isso ainda está sendo debatido, o fato é que há simplesmente pessoas demais na montanha. E a menos que algo seja feito, só podemos esperar mais acidentes trágicos como este. Esta não é uma história sobre pessoas que desafiaram a montanha, mas sim uma que destaca como a comercialização do Everest causou mais um acidente em 2024, um acidente que nunca deveria ter acontecido. Em maio de 2024, Daniel Patterson, de 40 anos, e seu guia de 23 anos desapareceram repentinamente poucos minutos após chegarem ao cume do Everest em uma terça-feira.
Daniel, conhecido por todos como Dan, era de Wakefield, na Inglaterra, e era coproprietário de uma academia popular em Wakefield. Dan era treinador físico e personal trainer e atuava no setor de fitness desde 2007. Ele adquiriu experiência trabalhando como treinador em várias academias, além de personal trainer para centenas de clientes. Dan era atlético, então ninguém questionou seu condicionamento físico ou nível de resistência quando ele declarou sua intenção de escalar o Monte Everest. Seu objetivo era ajudar a arrecadar dinheiro para a família de um membro da academia que havia falecido de câncer. Dan estava em ótima forma e já tinha experiência em escalada de montanhas, tendo alcançado com sucesso o cume da Island Peak, de 665 metros, e da Ama Dablam, de 812 metros. Em abril de 2024, Dan chegou ao Nepal e se registrou na 8K Expeditions, uma das empresas de expedição mais populares do país. Eles já haviam ajudado centenas de clientes a chegar ao cume do Everest e de várias outras montanhas de grande altitude, incluindo a perigosa K2. Lá, ele foi designado a Pastendi Sherpa, um guia de 23 anos que já havia alcançado o cume do Everest 2 vezes, além de várias outras montanhas de 600 metros. A experiência de Pastendi Sherpa com o Everest começou quando ele ainda era um garoto. Antes de sua primeira escalada ao cume, Pastendi Sherpa trabalhou como carregador em baixas altitudes, transportando equipamentos, comida e outros suprimentos pelos acampamentos inferiores. Ele havia subido lentamente até o topo e já havia alcançado o cume do Everest 2 vezes antes de completar 23 anos. Esta expedição seria a sua terceira. A caminhada até o acampamento base geralmente leva de 7 a 12 dias, e para Dan não foi diferente. Ele fazia parte de uma equipe de 15 pessoas com a 8K Expeditions, e juntos começaram a caminhada de 200 quilômetros, ou 124 milhas, até o acampamento base a 400 metros. Devido ao aumento de alpinistas inexperientes, as empresas de expedição costumam organizar sessões de treinamento extensivas para seus clientes. Eles ensinavam as maneiras corretas de colocar o equipamento, como prender o arnês, ajustar os cilindros de oxigênio e até mesmo como calçar corretamente os sapatos de gelo. Eles também praticavam rotações de aclimatação para se acostumar com a rota e familiarizar seus corpos com as diferentes mudanças de altitude. Eles alternavam entre os acampamentos, do acampamento base, passando pela sempre instável cascata de gelo do Khumbu, até o acampamento 1, a 100 metros, progredindo lentamente para o acampamento 2, depois para o acampamento 3 e então voltando ao acampamento base. Algumas empresas de expedição incentivam seus clientes a alcançar o cume de outros picos próximos, como o Lhotse, durante essas rotações. Dessa forma, seus clientes ganham a experiência necessária e também acrescentam isso à sua lista de conquistas de cume. Após cerca de 2 a 3 semanas de treinamento rigoroso, a equipe iniciou sua ascensão final ao acampamento 4, onde descansariam por algumas horas antes do ataque ao cume. A subida até o acampamento 4 exige mais energia, e nesse estágio, muitas pessoas começam a usar oxigênio devido ao ar rarefeito. O Everest costuma ser frio e ventoso o ano todo, e mesmo quando as temperaturas caem durante a primavera, os alpinistas ainda precisam enfrentar ventos com força de furacão e um frio de congelar os ossos. Para minimizar os riscos de acidentes, as empresas de expedição procuram o curto período em que o céu está mais claro e ensolarado, oferecendo uma janela de bom tempo que pode durar de 3 dias a 2 semanas. O ano de 2024 trouxe cerca de 5 dias, e a maioria das empresas de expedição, incluindo a 8K Expeditions, planejou o ataque ao cume em torno desse período. No domingo, 19 de maio, a equipe de Dan chegou ao acampamento 4, a 900 metros ou 26,0 pés. Esse era o último ponto de parada antes da zona da morte, e ali muitas pessoas ficaram doentes com fortes dores de cabeça e náuseas. Mas uma coisa chamou a atenção deles. O acampamento 4 já estava lotado de alpinistas como eles. Havia barracas coloridas espalhadas pela área, com alpinistas altamente motivados, esperando fazer a escalada no dia seguinte. Dan e Pastendi Sherpa montaram o acampamento e começaram a descansar e conservar energia antes do ataque final ao cume.
Os alpinistas geralmente são aconselhados a iniciar a subida ao cume por volta de 11 a 3 da manhã, para que possam chegar ao topo no meio da manhã e começar a descida enquanto o tempo ainda está bom. Por causa do clima imprevisível da montanha, existe uma regra das 2 horas que diz que qualquer pessoa tentando chegar ao topo da montanha deve fazê-lo antes das 14 horas, e se você não chegar lá até esse horário, deve voltar para evitar fazer a descida à noite. Chegar ao topo do Everest é apenas metade da expedição, e a descida é onde as coisas geralmente ficam complicadas e fatais. Por causa do cansaço e da euforia de alcançar o topo, os alpinistas frequentemente tomam decisões precipitadas durante a descida. Com frio, fome e totalmente exaustos, tudo o que eles pensam é em como descer o mais rápido possível. Descer a montanha à noite nessas condições só aumenta o risco de perder um passo e cair em uma das profundas fendas da montanha. Na manhã seguinte, a dupla acordou por volta da 1h da manhã, conferiu o equipamento uma última vez e começou a caminhada rumo ao cume. À frente deles havia uma trilha de luzes de outros alpinistas com o mesmo objetivo. À medida que avançavam para a zona da morte, seus passos ficavam mais lentos e eles só conseguiam respirar com a ajuda dos cilindros de oxigênio suplementar nas costas. Na zona da morte, pouquíssimas pessoas conseguem escalar sem oxigênio suplementar, e mesmo que cerca de 200 alpinistas tenham conseguido chegar ao topo sem ele, mais de 100 morreram de hipóxia e outros efeitos severos da falta de oxigênio. Mesmo as pessoas que chegam ao cume com cilindros de oxigênio não permanecem lá por muito tempo devido ao clima severo e ao medo de ficar sem oxigênio. A dupla lutou para vencer as encostas íngremes até chegar ao balcão, onde muitos alpinistas costumam parar para descansar ou trocar seus cilindros de oxigênio. Após um breve descanso, eles continuaram pela rota em direção ao Hillary Step. Nesse ponto, eles podiam ver o que parecia ser uma longa fila de centenas de pessoas na rota que levava até o cume. Os alpinistas estavam ombro a ombro, com mochilas encostando nos rostos das pessoas atrás deles. A dupla logo se viu presa nesse engarrafamento. A fila avançava muito devagar, com alguns alpinistas guiados por seus sherpas desengatando e depois reconectando-se às linhas de segurança para tentar ultrapassar o trânsito. A dupla continuou na fila, dando um pequeno passo de cada vez e se desengatando sempre que tinha oportunidade. Eles seguiram assim, avançando lentamente até se depararem com o obstáculo mais desafiador antes do cume, o Hillary Step, uma parede de rocha de 12 metros que era incrivelmente difícil de escalar. Felizmente, durante a temporada de escalada, o Hillary Step fica coberto de gelo e neve congelados, o que tornava a travessia um pouco mais fácil, mas ainda assim exigia que os alpinistas fossem extremamente cautelosos, pois qualquer passo em falso poderia lançá-los a milhares de metros de queda para a morte. Com os alpinistas avançando lentamente ao redor da estreita aresta para chegar ao cume, o Hillary Step era onde ocorriam os piores engarrafamentos. Por volta das 4h40 da manhã, Dan e Pastandi Sherpa finalmente chegaram ao cume. Eles estavam agora no topo do mundo. Empolgados com a ascensão bem-sucedida, o grupo no topo do Everest se parabenizou, tirou fotos e também aproveitou para dar alguns breves minutos de descanso antes de começarem lentamente a descer. Chegar ao topo era apenas metade da jornada, e agora eles precisavam descer a montanha antes de perderem toda a energia e motivação. A longa fila de alpinistas ainda estava lá, parecendo mais uma rua de mão única, com algumas pessoas forçando a subida até o topo e outro grupo tentando se esgueirar para descer. A trilha era estreita demais para o número de alpinistas tentando passar, mas Dan e Pastandi Sherpa continuaram a descida. Eles avançavam lentamente pelo gargalo quando, de repente, a saliência de gelo onde estavam pisando cedeu de repente, arrastando 4 alpinistas pela encosta leste da montanha. Aconteceu tão rápido que os alpinistas que perderam o equilíbrio ficaram pendurados em suas cordas de segurança. Isso era a única coisa que os impedia de desaparecer no vazio. Os alpinistas se agarraram desesperadamente à corda, enquanto alguns outros os puxavam de volta para cima. Mas dos 4 que caíram, apenas 2 foram puxados de volta. Dan e Pastandi Sherpa despencaram ainda mais pela face leste Kangshung da montanha. Esse era o lado chinês da montanha, que permaneceu inexplorado desde o período da Covid em 2019.
Logo após o incidente, uma operação de busca e resgate foi iniciada, mas eles haviam caído em uma área diferente e mais técnica da montanha. A temporada de escalada também estava chegando ao fim, e enviar uma equipe de resgate montanha acima, apesar do clima rigoroso, seria uma missão suicida que nenhum dos Sherpas ousou enfrentar. Desesperada por um desfecho positivo, a parceira de Dan, Rebecca, criou uma campanha no GoFundMe para financiar as buscas por ele. Ela afirmou ter iniciado a arrecadação de fundos após uma organização de renome mundial especializada em operações de busca e resgate em ambientes extremos, aconselhá-la de que as operações de busca nessas circunstâncias poderiam custar cerca de 200.000 libras. Os fundos arrecadados seriam destinados a voos de helicóptero, apoio aéreo, equipes de busca especializadas, além de suporte logístico. Mas todos os esforços para recuperar o alpinista foram mal sucedidos. Dan e seu guia, Pastandi Sherpa, foram declarados desaparecidos e presumidos mortos, com seus corpos presos em algum lugar nas montanhas. O destino de Dan e Pastandi Sherpa é ainda mais revoltante, pois o caso deles não é o de alpinistas inexperientes que se recusaram a ouvir os avisos dos Sherpas. Eles estavam física e mentalmente preparados para a escalada e conseguiram chegar ao topo da montanha com sucesso. Eles possivelmente teriam conseguido descer se não tivessem sido pegos por uma reviravolta infeliz dos acontecimentos. As circunstâncias em torno da queda deles fizeram com que muitos apontassem o dedo para o governo nepalês, acusando-o de negligência e superexploração. Vários vídeos continuam surgindo mostrando as longas e assustadoras filas a caminho do cume, mas o governo se recusa a criar novas regulamentações para controlar isso. E agora, isso resultou no trágico fim desses homens. Olhando para o número impressionante de alpinistas na estreita crista naquele dia, pode-se concluir: resultou no trágico fim desses homens. Olhando para o número impressionante de alpinistas na estreita crista naquele dia, pode-se concluir que a montanha simplesmente não aguentava mais o peso de tantas pessoas em suas costas, levando-os a cair para a morte. O caso deles é o de um acidente que nunca deveria ter acontecido. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Espero de verdade que este vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos. E para não perder os próximos vídeos, lembre-se de ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.